devia ter entrado no PT, talvez tivesse sido melhor, né? Mas era capaz que naquela época me expulsassem rapidamente, porque, né, eu nunca sou tão à esquerda quanto eles gostam. Quer dizer, eu tenho uma dificuldade grande com o PT. Eu sou muito amigo do Fernando Haddad. Acho o Fernando Haddad uma pessoa excelente. Eu votei no Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro Gomes é a pessoa que tem mais condições de governar o Brasil de todos os que eu conheço. Mas o Fernando Haddad... Voltou. Mais amigo do que assim, em termos pessoais, do que o Ciro Gomes, ele também tem. Né? Agora, os assessores... Só que bem na hora o áudio falhou. Quem também tem, faltou essa frase. Quem tem também perfeitas condições de governar o Brasil é o Fernando Haddad, que é do PT. Mas ele tem um problema, quer dizer, os assessores do PT, geralmente, têm posições que não estão de acordo comigo. Eles inventaram uma coisa chamada social-desenvolvimentismo. Claro que eu sou social-desenvolvimentista, eu sou desenvolvimentista e social-democrático, portanto, quer dizer, como projeto, nós queremos que o Brasil seja desenvolvimentista e distribua a renda, diminui essa desigualdade escandalosa que há no Brasil. Tá? Agora, eles apresentaram isso mas como uma alternativa à teoria novo-desenvolvimentista. Quer dizer, isso era absurdo, porque eles não tinham teoria nenhuma. Mas eles tinham posições, eles não tinham teoria, mas eles tinham posições. A posição fundamental deles naquela época, isso é 2010, por exemplo, 11. A posição principal delas foi quando eu tentei fazer um acordo com eles, tentei puxá-los para a teoria novo-desenvolvimentista. Quando eu fiz isso, eles diziam: nós não queremos depreciar o câmbio. A taxa de câmbio estava incrivelmente apreciada. Entre 2007 e 2014, a taxa de câmbio, que precisava ser naquela época coisa, digamos, de R$4 por dólar, estava a 2,50. Então, inviabilizava a indústria completamente, inviabilizava o desenvolvimento do Brasil. Eu dizia: não podemos fazer isso. Eles diziam: não concordamos, porque isso baixa o salário dos trabalhadores. Eu dizia para ele: olha, baixa um pouco o salário dos trabalhadores quando você faz uma depreciação. É verdade. Nós já fizemos o cálculo. Isso realmente no começo, mas logo em seguida você tem uma melhoria do emprego, porque as empresas voltam a investir e os salários voltam e aí passam a crescer mais ainda. Não adiantava nada. Eles ficavam firmes na sua posição. Né? É uma coisa muito equivocada. Uma coisa que eu não argumentei naquela época, né? Só fui argumentar um pouco depois, quando eu já não estava mais discutindo com eles normalmente, foi o seguinte: eu me perguntei em um certo momento, isso lá por volta de 2015, espera um pouquinho, por que os economistas liberais nunca falam em taxa de câmbio? Não querem saber nada dessa história de câmbio, depreciação, isso não faz parte. Eles só sabem falar de... Isso afeta a remessa de lucro das multinacionais, professor? Não, mas isso não é o mais importante, não, de jeito nenhum. Eu vou lhes contar o que é o mais importante. Porque o que afeta principalmente é que os liberais são representantes dos capitalistas atuais brasileiros. E quem são os capitalistas atuais brasileiros? Não são mais empresários. São rentistas que vivem de aluguéis, juros e dividendos. E são os financistas que administram a riqueza dos rentistas. E são os seus intelectuais orgânicos, né, trabalhando em bancos e financeiras. E essa gente, eles representam, então, os interesses dos rentistas. Aí eu perguntei: mas espera um pouquinho. Quando eu faço uma depreciação, o que acontece com os juros, aluguéis e dividendos dos rentistas? Acontece exatamente a mesma coisa que acontece com os salários dos trabalhadores. Perde poder aquisitivo. Mas, além disso, os rentistas têm uma riqueza em reais, que os trabalhadores não têm em geral. E essa riqueza perde valor. Então, isso já era uma coisa muito pior para os rentistas. E terceiro, para você depreciar, você precisa de duas coisas no Brasil. Ou uma crise como essa que está agora, que ninguém tem fé, ninguém acredita no
no governo e no real. Quer dizer, ou se num quadro de normalidade, você precisa de duas coisas. Você precisa, de um lado, neutralizar a doença holandesa e, de outro lado, você precisa reduzir a taxa de juros. Isso é fundamental para limitar a entrada de capitais. Ora, reduzir a taxa de juros, isso para um rentista é anátema e para o trabalhador é ótimo. Conclusão. Aqueles meus amigos desenvolvimentistas clássicos ou antigos, ou sociais, como quiserem chamar, eles estavam fazendo o jogo dos rentistas. Pensando que estavam defendendo os trabalhadores e seus salários, eles estavam, na verdade, defendendo os interesses dos rentistas e fazendo o jogo dos liberais. Então, você veja, então isso criou um conflito, e eu hoje eu continuo amigo deles, né? Tenho muito mais em comum com eles que com os liberais. Com os liberais. Mas essa questão... Né, eu tenho duas perguntas para lhe fazer. A primeira, indo mais para a questão política, e eu sou um dos defensores disso desde lá de 2016, que é a chapa Ciro Haddad. O Ciro como candidato à presidência e o Haddad de vice. E o senhor declarou seu voto no Ciro. A primeira pergunta é: o senhor acha que essa chapa seria ideal, tanto teria sido ideal para 2018, quanto seria ideal para 2022? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação a novo desenvolvimentismo e social desenvolvimentismo, né, criado muito pela escola da Unicamp. E essa expressão social desenvolvimentismo foi criada, foi pronunciada pela primeira vez, e eu já escrevi artigos sobre isso, pelo ministro Mantega, logo que ele assume o Ministério da Economia, né, da Fazenda. Dá para dizer que o social desenvolvimentismo, primeiro, que se houve um desenvolvimentismo no governo do PT, com esse caráter mais social, e que o novo desenvolvimentismo seria a retomada do nacional desenvolvimentismo, e que hoje, de certa forma, o PT defende esse social desenvolvimentismo e o PDT do Ciro esse novo desenvolvimentismo? Essas são as minhas duas perguntas, professor. Então, deixa eu primeiro responder a primeira questão, que é bem objetiva e bem fácil de responder. A outra tem bastante teoria. Eu já comecei a responder a outra pergunta na resposta anterior. Mas você me pergunta, a chapa Ciro-Haddad seria ideal? Olha, quando chegou em dezembro de 2017, eu telefonei para o Ciro e telefonei para o Fernando. E disse para os dois o seguinte: olha, vocês são provavelmente candidatos à presidência ou à vice-presidência daqui a um ano. E eu venho desenvolvendo nesses últimos 20 anos, naquela época, nesses últimos 16 anos, uma teoria nova, uma teoria, e que tem uma política como consequência. E essa teoria chama-se Teoria Novo Desenvolvimentista. E eu gostaria que vocês viessem, me reservassem no mês que vem, em janeiro, uma tarde inteira, para eu explicar para vocês o que é isso. E depois, no final, a minha mulher lhes oferece um bom jantar. Né? Porque o meu escritório é ao lado da minha casa. Maravilha. Falei com os dois vieram juntos, eu dei a minha aula para eles, que eles ficaram muito interessados. O Fernando mais pelos lados políticos da teoria, o Ciro mais pelo lado econômico. Ficou especialmente fascinado pelos 5 preços macroeconômicos, que é uma das coisas da teoria. Enfim, foi ótimo. Ou seja, eu estava apostando nessa chapa, era isso que eu estava fazendo de outra maneira. E fiquei muito feliz porque os dois, quando prepararam seus planos de governo, puseram nos seus planos de governo várias coisas que são do novo desenvolvimentismo, são políticas que saem da teoria novo desenvolvimentista. Então, eu continuo achando essa a melhor chapa para 2022. Acho que o PT fez um grande erro em não ter apoiado o Ciro naquela em 18.